Paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre línguas estranhas, a oração em línguas estranhas. É isso mesmo, é um pouco polêmico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, porém eu creio. E eu vou contar aqui e compartilhar com vocês duas experiências sobrenaturais que aconteceram comigo ao orar línguas estranhas. Mas por que, pastor, eu devo orar línguas estranhas? Praticar essa oração de línguas estranhas. Primeiro, a fé. A fé, ela é a menor palavra da Bíblia Sagrada. Porém, ela é a chave para abrir todas as coisas. E com isso, nós temos que crer no que está escrito. E o que está escrito, pastor, sobre as línguas estranhas, eu vou te falar em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2 diz assim: Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala em mistério. Eu não quero entrar nesse assunto teológico aqui com vocês agora, mas em outra oportunidade eu irei entrar. Mas aqui eu tenho essa palavra para dizer a você que quem ora em línguas estranhas, ora em espírito e em mistério. É o Espírito Santo que intercede, porque o poder das línguas estranhas é sobrenatural. E se você está buscando entender e compreender o poder das línguas estranhas em suas orações, este vídeo ele é para você. Mas antes, curta lá o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha, manda para os parentes, amigos, vizinhos e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Mas agora, vamos ao vídeo que é o que interessa. Eu tive duas experiências sobrenaturais com orações em línguas estranhas. A oração é o único meio de conexão com o Pai. É o único meio de se conectar com Deus. É a arma mais poderosa que um cristão possa usar. É a oração. Ele tem que orar em espírito, ele tem que orar em verdade, ele tem que orar com entendimento e com isso ele vai crescendo no poder de Deus. A oração, ela não é de uma hora para outra que você vai ver, vai sentir, vai perceber, vai ter revelações, vai ter experiências sobrenaturais. Não é, eu vou orar hoje e vai acontecer hoje. Não, pode sim acontecer, porque o nosso Deus é tremendo, ele se revela de forma extraordinária a quem ele quer. Mas eu quero dizer a você que quando você pratica a oração, seja ela em espírito, como em línguas estranhas, ou a língua portuguesa, ou hebraico, aramaico, enfim, qualquer língua, inglês, espanhol, não se preocupe com isso não. Deus, ele entende todas as linguagens. Mas o que eu quero dizer é que a oração em línguas estranhas, ela tem um poder sobrenatural. Eu gosto de chamar, como muitos chamam, as línguas de fogo, porque é um poder que essa oração nos traz. Quando nós oramos com entendimento e quando nós recebemos o comando do Espírito Santo para orar em línguas estranhas, aí as coisas ficam mais fortes. Eu vou contar uma experiência com você. Certa feita eu estava orando, intercedendo pelo povo aqui da nossa região, pela minha comunidade, pela minha cidade, pelo meu bairro, pelo Brasil, por você. Então, quando eu estava naquele momento de oração com Deus, de repente o Espírito Santo me conduziu a orar em línguas estranhas. E naquele momento eu vi o poder sobrenatural. Eu vi coisas terríveis, as coisas começaram a se balançar, eu senti que tinha algo diferente. Mas eu continuei com a oração em línguas estranhas. Até que, de repente, o Senhor me levou a outra dimensão. Isso mesmo. O Espírito Santo me levou a outra dimensão. E essa dimensão onde ele me levou, parecia que eu tinha ido no natural. Mas o meu espírito foi levado além. Ele me levou para uma casa. E neste momento, eu fiquei todo arrepiado. Mas eu não queria voltar. Eu queria continuar, saber até onde o Espírito Santo ia me levar. E quando eu olhei para dentro dessa casa, ela era uma casa branca, ok? A, o muro era baixinho, eles tinham umas gradezinhas assim em cima do muro, e eu via uma mulher. Essa mulher estava se arrumando. Essa mulher estava se arrumando para ir para algum lugar naquele momento de oração, enquanto eu estava orando em línguas, em espírito, aqui estava no sobrenatural. E eu estava na porta da casa dessa mulher. Foi tremendo. Foi tremendo o que eu vi naquele dia. Ela se arrumando toda para ir para algum lugar. Pelos trajes dela, ela não era cristã. Talvez ela estava desviada dos caminhos do Senhor. E eu quero fazer esse convite.
Se você está desviado dos caminhos do Senhor e se esse vídeo ou se essa pessoa for você, deixa um comentário, deixa lá o seu like. Assim a plataforma vai nos ajudar. A mulher estava se arrumando, aquela mulher estava se embelezando e de repente veio um rapaz de moto. Quando esse rapaz de moto encostou e parou na frente da casa dela, veio outro rapaz e ficou de lado do muro, agachado com a arma. Naquele momento eu comecei a repreender o inimigo na vida daquela mulher, na vida daquele homem. Eu comecei a repreender o inimigo no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. E ali eu comecei, Senhor, não deixa com que isso aconteça. Este homem ele vai fazer mal a essa mulher ou a este outro homem que chegou de moto. E eu comecei a interceder. Aquilo foi tremendo na minha vida. Eu disse, esse negócio de línguas estranhas é diferente. Esse negócio de orar em línguas estranhas é diferente. E eu continuei a clamar ao Senhor. Continuei a buscar ao Senhor em orações, em línguas estranhas. E aquela mulher não sabia, aquele homem que chegou de moto não sabia. Mas aquele momento, quando eu estava clamando pelo sangue do Senhor Jesus, repreendendo, porque o homem que estava escondido estava com arma, e ele ia fazer algo tremendo ali. Ele talvez ou ia matar aquela mulher que era uma ex-mulher dele, não sei, ou ia ser uma tragédia. Sei que ia acontecer, foi. Eu comecei a clamar, comecei a orar, comecei a buscar em línguas estranhas, comecei a repreender o inimigo naquele momento, e de repente aquele rapaz sumiu. Eu não vi mais aquele rapaz naquela revelação. Quando aquela mulher, ela saiu para fora, também ela não entrou, ela não subiu na moto. Ela entrou para dentro de casa e o rapaz seguiu. Ou seja, eu creio tão somente que ali o Senhor tinha acabado de dar um livramento de morte àquela mulher e aquele rapaz, porque ele não ia ficar parado, ele ia fazer algo. E Deus tinha dado um livramento. Com esse testemunho sobrenatural, eu quero que você entenda. Comece a praticar as línguas estranhas. Esqueça o que o povo fala. Uns dizem não serve para nada, outros dizem tem poder. Eu estou dizendo o que eu vi, o que eu estou compartilhando com você, o que eu vivi, o que eu vi. E eu creio tão somente, meu irmão e minha irmã, que isso foi tremendo naquele momento. Mas eu quero dizer para você continuar nessa pegada, continuar nessa oração. Meu irmão, quem tem que se conectar com Deus é você. É você que tem que buscar a face do Senhor. É você que tem que buscar a presença do Senhor. É você que tem que edificar o seu corpo. É você que tem que buscar a Deus. E eu estou dizendo experiências, experiências. Eu tenho mais 3 experiências, eu vou contar mais uma. E se esse vídeo, ele chegou até você, e você compartilhar ele, nos ajudar, e eu vou botar uma meta simples pra gente, bem rápida. Se conseguir, eu conseguir alcançar 100 seguidores e 100 likes, eu vou contar as 2 últimas experiências que eu tive com orações em línguas estranhas para você. Mas com isso, eu te peço que você se inscreva no nosso canal. Vai, não custa nada, nos ajuda nessa plataforma cada vez mais em conteúdos para trazer mensagens poderosas como essas para edificar a sua vida e lhe incentivar a praticar orações em línguas estranhas e orar. Deixa-me contar com você agora a segunda experiência sobrenatural. Deixa eu contar essa outra. Essa outra estava outro tempo, em outro momento, eu orando em línguas estranhas, eu buscando a face do Senhor, eu clamando dentro da minha igreja, na nossa igreja, né? Minha não, na igreja do nosso Senhor, no templo onde eu dirijo essa congregação, estava lá consagrando o altar, orando, buscando ao Senhor, né? Repreendendo todo o inimigo, pedindo a Deus para que Deus trouxesse a salvação, a cura, a libertação, a restauração, o renovo, alcançasse as famílias, intercedendo pelas vidas dos nossos irmãos e irmãs que estão desviados e perdidos, que ainda não encontraram o caminho que é Jesus Cristo. Então, eu estava cloud de adoração, é tremendo. De repente, mais uma vez, o Senhor me arrebatou. Mas dessa vez, eu demorei chegar aonde o Espírito Santo queria me levar. E eu fiquei um bom tempo, parecia que eu estava dormindo. Mas eu tinha certeza que eu não estava dormindo. Porque eu comecei uma oração fervorosa. E o mundo espiritual me arrebatou naquele momento. E eu comecei a clamar, comecei a orar, mas de repente o Senhor me levou
o Espírito Santo me colocou, foi eu entrar na conexão, foi eu entrar na frequência onde o Espírito Santo queria, essa é a palavra certa. Quando eu entrei na frequência aonde o Espírito Santo queria me levar, eu alcancei o que ele queria me mostrar. De repente eu estava vendo um jovem em uma viela, e um beco, entrada, mas não tinha saída, era um beco, entendeu? E esse jovem, ele era um jovem mesmo, vou botar assim uma faixa etária de 13 anos de idade. Então, ele estava, no meu ponto de vista, querendo sair para vender, entendeu? E aí, naquele momento, eu comecei a interceder, porque ele era muito jovem e ele estava sendo usado por alguns homens ou mulheres, não sei. Mas ele era muito jovem para estar fazendo aquilo. E eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a rogar ao Senhor, comecei a pedir ao Senhor para que o Senhor livrasse aquele jovem, colocasse ele para dentro de casa, que ali o que ele estava querendo fazer não era para ele. E eu comecei a orar, e aquele jovem ele estava com um calçãozinho verde, uma camisa branca, se não me falha a memória. E aí eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, interceder, pedindo ao Espírito Santo para que conduzisse aquele jovem para dentro da sua casa, ficasse com os seus pais e não saísse mais. Eu não sei porque o Espírito Santo me levou para aquele lugar naquela noite, mas eu sei que o Espírito Santo queria dar livramento àquele jovem. Talvez aquele jovem, ele ia morrer naquela hora, naquele momento, naquela noite, não sei, mas eu sei que Deus operou na vida dele. De repente ele pegou, vi quando ele dispensou aquilo e entrou para dentro, entendeu? Ali eu sei que Deus salvou aquele jovem e eu creio tão somente que esse jovem hoje ele está na presença do Senhor. Mas eu acho que se eu ver um dia esse jovem, eu acho que o Espírito Santo me revela quem é ele. Mas isso é dois testemunhos que eu quero mostrar a vocês, que o poder das línguas estranhas, ele nos leva a outra dimensão. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, curte essa mensagem para nos ajudar a trazer melhores conteúdos e assim me incentivar, irmão, a mostrar experiências sobrenaturais. Aqui nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, reflexão, nós vamos ter palavra de sabedoria, nós vamos ter palavra de conhecimento, enfim, nós vamos buscar uma diversidade de assuntos para crescermos juntos. Vamos embora em nome de Jesus. A paz do